já vão se ajeitando no espaço de vocês, pegando uma caneca de café, que hoje o papo está bem legal. Então, estou bem animado em estar aqui mais uma vez nesse webinar da Eclipse. É sempre um prazer poder ter esse contato e essa conversa, e hoje não vai ser diferente. Então, vão se ajeitando aí, vou esperar alguns minutos para todo mundo conseguir entrar, né? Nosso horário está cedo, às vezes tem gente ainda chegando na empresa, né? Dando aquela acordada, apesar que também conheço que tem pessoas que o dia começa na madrugada, né? Mas vamos se ajeitando aí todo mundo. Eu sou o Pedro e vou ser o responsável por conduzir esse webinar, depois eu me apresento um pouco melhor, mas também quero conhecer vocês conforme vocês vão chegando aí para falar com a gente. Provavelmente vocês estão enxergando um lugar, né, onde vocês podem comentar aí na ferramenta que a gente está fazendo essa transmissão, e eu quero muito essa interatividade. Eu não gosto de falar sozinho, eu como bom mineiro, vocês sabem, né? Então a gente gosta de sentar e fazer uma prosa bem legal. Então, vão mandando aí no comentário agora o nome de vocês, de onde vocês estão falando, qual que é a empresa de vocês, para eu ir conhecendo as caras aqui dessa nossa roda de conversa. E vamos aguardar uns minutos também. Se vocês sabem de alguém que tem interesse em participar, já manda o link, compartilha, para a gente não perder nenhum minuto aí desse papo que eu acho que é muito relevante, né? Hoje eu vou ter esse prazer de falar com vocês sobre comunicação com o cliente, é uma área que eu já tenho uma expertise aí de anos e sei da importância que a gente tem, né, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, de sucesso do cliente. Então, eu acho que é um assunto assim que vem ganhando muito destaque, né, ultimamente. Então, acho que é bem legal a gente poder parar esse momento da nossa rotina para falar sobre isso, né? Então, quem está aqui, prometo que vai ser bem legal. O Tom já mandou aqui um bom dia. Bom dia, Tom. De onde você fala? Qual que é a sua agência, se você for de alguma agência? Mas bem-vindo, obrigado aí pela sua participação. Espero que a gente tenha uma troca legal. E vão mandando aí, gente, igual o Tom fez aí, que eu quero conhecer todo mundo aqui que vai ter esse momento comigo, beleza? Mas, como eu, né, tinha falado, a ideia de hoje é, de fato, a gente falar um pouco dessa questão de estreitar os laços com o cliente, de como a gente pode ter uma comunicação mais profissional. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de cliente em primeiro lugar, a gente não pode confundir que isso significa que a gente tem que aceitar tudo, né? Mas significa que a gente tem que ter, de fato, uma parceria com o cliente que seja boa para as duas partes. Então, vai ser um prazer, né, poder ter essa troca com vocês. O Tom falou aqui que é de Ribeirão Preto, executivo de vendas na Labcom, nosso cliente, agência de publicidade Lab Marketing, bem legal, já temos um cliente aqui, a Érica também já mandou um bom dia. Obrigado pela sua presença, Tom. Bem legal também ver os clientes aqui, né? Esse webinar vai ser aberto para todos os públicos, então a gente vai ter clientes de Eclipse, não clientes também, que, né, vão ver a falta de não ser um cliente nosso. Então, espero que a gente saia daqui com muitos possíveis novos clientes, que a gente possa se encontrar, né, no time aqui de CS futuramente. Mas bem-vindo, Tom, obrigado aí pela mensagem. Vão se ajeitando aí, pessoal, vou esperar mais alguns minutinhos, só para a gente ter um público melhor aí, né, mas vamos continuar essa interação e falando comigo aí que eu gosto dessa troca, beleza? Já aproveitando para me apresentar, né, para otimizar o tempo, eu sou o Pedro, eu sou o gerente de sucesso do cliente aqui da Eclipse. Já sou velho de guerra, dinossauro, apesar dessa carinha aqui de novo, né, já estou aqui há um tempo. E, como eu disse, eu gosto muito de poder transmitir esse conhecimento, né, de poder usar o que a gente construiu, né, de autoridade, poder compartilhar com vocês. Então, eu acho que esses momentos de troca são sempre muito valiosos, não só da gente passar esse conhecimento, mas da gente receber de vocês também. Então, eu conto muito com os comentários de vocês no chat, contando a realidade, o dia a dia, compartilhando desafios, que eu acho que isso é muito importante para a gente aqui nessa rede, né? A gente aqui, como a Eclipse, acredita muito nessa importância de fortalecer esse ecossistema de agências. Então, para quem não conhece ou não sabe, o Eclipse é um software de gestão para agências de comunicação e equipes de marketing. Então, é um software RP exclusivo para esse público. Então, ele é desenhado para vocês e por vocês, né? Então, quando a gente fala por vocês, é porque ele é um software construído também a partir de vários feedbacks que a gente recebe
da realidade do público que a gente atende. Então, não adianta nada a gente construir algo que a gente não ouve, né, o nosso público. E, sem dúvida, esses momentos aqui são muito importantes para esse processo de construção. Mas sem mais delongas, né, vamos falar o assunto de fato que a gente veio. Montei uma apresentação para vocês. Acho que daqui a pouco a minha equipe aqui, né, porque eu estou chique, eu tenho uma equipe de bastidores que vai colocar a apresentação aí para todo mundo acompanhar. Mas, basicamente, o que a gente vai falar hoje, né? E aí eu começo com uma provocação. Eu falo que eu sou um pouco provocativo. Eu quero que todo mundo saia aqui e realmente a cabeça esteja explodindo, não consiga dormir, porque realmente é um assunto importante, né? E aí a primeira provocação, né, a sua agência hoje, né, a sua empresa, ela está refém do WhatsApp? Então, provavelmente é um questionamento que você tem que fazer. O seu relacionamento com o seu cliente hoje, ele está pautado em cima dessa ferramenta? E aí, a partir dessa provocação, a ideia desse webinar é como que a gente pode organizar a comunicação com o cliente para, no final, proteger o que é mais valioso para a gente enquanto negócio, que é a nossa margem. Então, a gente aqui, né, mesmo não sendo um dono efetivo, às vezes, do negócio, a gente tem que ter essa preocupação, né? Porque, no final, a saúde do negócio impacta totalmente e diretamente, né, a gente também como colaborador. Então, aqui não é uma discussão apenas só para donos, é a gente na responsabilidade, enquanto parte daquela equipe, o que eu posso fazer para melhorar, né, o negócio. Então, e aí, como eu disse, né, eu sou muito provocativo. O primeiro tópico que eu quis trazer para vocês é a gente entender a realidade atual. Então, eu acho que antes da gente começar, antes da gente falar de soluções, a gente precisa entender qual que é o cenário atual que a gente vive, né? E o que a gente mais percebe das empresas que a gente conversa aqui no dia a dia é que existe um caos invisível. Então, muitas vezes as empresas falam, não, mas está organizado, a gente usa o WhatsApp, é o que a gente fala aqui que é a profissionalização da bagunça, né? É quando eu tenho uma bagunça e aí profissionalizo ela ou organizo aquela bagunça e acho que está tudo certo. Mas no final existe aquele caos para executar, né? E esse caos, muitas vezes, ele vem a partir de um fluxo que talvez seja muito comum aí no dia a dia de vocês, que é, primeiro a gente tem aquela fase da execução, então a criação vai e executa as peças. Normalmente o atendimento ele tem essa responsabilidade de fazer essa ponte para o cliente. O cliente ele responde, né, com comentários ou muitas vezes com algum pedido de mudança e o ciclo vai se reinicia. Então, isso volta para a criação. Ou seja, a gente tem um fluxo que ele tem vários intermediários, né? E aí, o que complica mais esse fluxo e é onde a gente mais tem essa perda da informação é quando esse fluxo está em diferentes canais que, primeiro, não foram feitos para isso e que são diversos. Então, muitas vezes a gente tem o cliente falando pelo WhatsApp, mas também por e-mail. Às vezes ele manda um áudio ou faz por ligação, que é o grande vilão. Ou seja, a gente tem essa informação espalhada por várias formas, né? E o que isso causa? Eu trouxe até aquela analogia aqui, né? Talvez eu vou entregar a minha idade, né? Mas tudo bem. Todo mundo aqui na infância já fez aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Aquela brincadeira que você faz uma fila e a primeira pessoa te fala uma informação e você vai passando para a seguinte até você ver que na última a informação é totalmente diferente. É exatamente o que acontece aqui. Quando você tem vários intermediários, você tem várias pontes, você tem um risco de interpretação errada muito alto. E isso também acarreta em você perder uma informação que foi dita lá na frente e que isso te gera um retrabalho muito maior. Então, quando você não tem uma certa cadência e que principalmente diminui, né, esse número de interações, a chance de você ter que ter um trabalho muito maior é grande. E isso está totalmente ligado ao assunto que a gente falou aqui, que é a questão da margem, que é a questão da gente ter sustentabilidade dentro do nosso negócio. E aí, beleza. Por que o WhatsApp ele é o grande dominador quando a gente fala disso, né? Hoje, não tem como a gente discutir. Ele é uma ferramenta que veio para ficar e o nosso intuito aqui não é colocar o WhatsApp como vilão, pelo contrário, né? Ele realmente foi revolucionário quando a gente fala de comunicação no geral, né? Só que muitas vezes o problema está em como a gente utiliza aquela ferramenta. Às vezes a gente usa ela para a finalidade que ela não foi feita.
Só que a gente precisa entender por quê. Por que que hoje ela domina? Por que que hoje ela é a grande preferência dos clientes, né? E aí a resposta é simples, é uma ferramenta que tem baixo atrito. Então, para o cliente, é o melhor caminho sem esforço. E a gente, como humano, a gente precisa ser sincero, a gente sempre vai buscar o que é confortável para a gente. Isso é intrínseco, né, da vida humana, não estou aqui para fazer questão de psicologia, mas é a grande realidade. Porque se a gente for ver as facilidades que existem, né? Primeiro, ele já está no celular, então ele consegue acessar a qualquer momento e com facilidade aquela informação. Ele não precisa fazer nenhum tipo de login, ou seja, não existe nenhuma barreira para ele conseguir acessar aquela informação, nada que crie essa trave. Ele sabe que ali vai ter uma sensação de uma resposta rápida, porque às vezes ele vai mandar um áudio, o atendimento que está ali no grupo vai responder, então, e a gente busca isso, né? A gente, enquanto humano, tem essa necessidade, principalmente nessa sociedade mais ansiosa que a gente tem essa necessidade de rapidez, e a gente tem essa falsa ilusão que essa rapidez existe, mas pelo contrário, né? E eu não preciso aprender, que é um ponto também, né? Ninguém quer mais aprender nada, então ninguém precisa ensinar como usar o WhatsApp. Só que aí, qual que é o grande problema e questionamento que a gente tem que fazer enquanto negócio, enquanto agência? A comunicação, ela não pode ser improvisada. Eu não posso usar uma ferramenta que, beleza, gera esses baixos atritos e usar ela como a ferramenta principal de um processo tão relevante para a minha empresa, que é essa parte de comunicação com o cliente. Esse processo ele precisa ser extremamente desenhado, senão a gente cai naquele ponto anterior que eu disse. A gente tem um processo com várias cadeias, com várias interfaces, que no final só faz eu ter mais retrabalho, informações perdidas e perda na qualidade do meu cliente. Então, é exatamente essa reflexão que a gente precisa fazer enquanto empresa, né? Hoje, eu só improviso e pego o que é mais fácil e confortável e coloco na minha empresa, ou de fato eu venho desenhando um processo profissional que eu consigo replicar para todos os clientes da minha empresa. Eu acho que esse que é o primeiro ponto que a gente tem que se questionar. E aí, né, nessa onda de questionamentos, como eu disse para vocês, fica a reflexão do quem controla quem, né? Nessa rede, vamos dizer, né, de interface entre agência e cliente, entre empresa e cliente, hoje quem controla quem? Quem está à frente? E o que a gente mais vê é o cliente assumindo essa posição e só apenas ele assumindo essa posição. E o que isso gera de riscos, né? E o que isso demonstra, né? Provavelmente todo mundo aqui, né? É áudio o tempo todo mudando briefing, então o tempo todo o cliente muda a opinião, então tipo, eu tinha pedido aquilo, mas agora eu quero outra coisa. É urgência, então eu preciso para ontem, eu preciso, né, hoje, mandando hoje aquele pedido. É uma aprovação extremamente informal, então eu não tenho um registro formalizado desse dado, e eu tenho uma mudança ali no escopo no meio. Então, em qualquer momento, eu consigo mudar ali o escopo sem ter domínio nenhum, né, e controle nenhum do que é pedido anteriormente. Eu deixo o cliente mandar na minha empresa. É basicamente esse contexto que a gente mais enxerga hoje na realidade das empresas, e queria que quem tivesse aqui assistindo a gente às vezes concordasse, porque eu posso estar falando uma coisa enganada, totalmente errada, mas eu tenho certeza que alguém aqui já viveu essa realidade, que é onde o cliente faz total esse domínio e tem essa total flexibilidade. E o que isso gera de risco, né? Primeiro, não existe um histórico estruturado. E essa questão de histórico, gente, é muito relevante, porque a gente já viu aqui no nosso dia a dia, conversando com empresas que foi a partir de ter um histórico formalizado que eles conseguiram evitar, por exemplo, processos, perda de dinheiro, porque aqui entra muito aquele questionamento, mas não foi eu que pedi isso, mas quando que eu pedi isso? Quando você não tem um histórico, realmente, como que você prova quando que aquilo foi pedido? Não há rastreabilidade, então você não consegue saber quem que foi o responsável por cada coisa, quem que tinha que fazer aquela aprovação. Não, mas não foi eu que aprovei, foi fulano, e às vezes naquele fluxo de mensagens que a gente tem, se perde. E aí entra nisso, não tem uma responsabilidade clara, porque você não consegue definir quem é responsável por cada etapa, seja internamente dentro da agência, seja dentro do cliente. E aí vira essa grande bagunça, né? E quando a agência abre mão, quando a empresa abre mão de estruturar esse processo, você permite com que o seu cliente dite o ritmo. Então, ele que vai ditar o ritmo e a prioridade da sua empresa. E aí o que a gente mais ouve, Pedro,
mas o meu cliente não quer mudar. Ah, Pedro, mas se eu mudar, o meu cliente vai sair. Mais uma verdade na cara de vocês, talvez vocês vão me odiar por eu estar falando isso. O seu cliente não vai ficar só porque você atende ele pelo WhatsApp. O seu cliente ele não vai ficar só porque você não cobra multa quando ele atrasa, ou quando você cria processos que restringem essa flexibilidade dele. Ele não vai ficar por isso. Na verdade, vocês estão se enganando que ele vai continuar porque, mas essa agência permite eu fazer. Mas se você não me atender pelo WhatsApp, eu vou para outra. Beleza, ele pode até ir, mas você também atender ele pelo WhatsApp não é o que vai fazer ele ficar. A qualquer momento ele vai sair de você. O que vai fazer ele ficar é a autoridade que vocês geram. Eu falo isso, gente, porque antes, né, de estar aqui na Eclipse novamente, a gente teve uma passagem pela Rock Content, todo mundo talvez já ouviu falar da Rock Content por conta dessa autoridade que foi construída em marketing de conteúdo, e lá a gente viu uma realidade onde os nossos preços eles eram extremamente maiores do que se comparados a uma agência. Então, às vezes, um blog post que a gente oferecia, ele custava muito maior, muito mais do que uma agência cobrava. Os nossos prazos eles eram muito maiores do que qualquer empresa oferecia, mas todos os clientes pagavam. E por que eles pagavam? Pela autoridade que a gente gerava. Por saber que ele tinha do lado deles alguém que entendia sobre embalde marketing, alguém que entendia sobre a estratégia dele, e não se era a opção mais barata, a opção que fazia ele aprovar, por exemplo, de maneira mais fácil. Então, enquanto a gente ficar se enganando, que eu permitindo essa flexibilidade, eu tenho um cliente, eu só estou me enganando. Eu estou, de fato, só me enganando, porque ele, na primeira oportunidade, vai sair, principalmente nesse meio tão concorrido. E se ele sair por isso, que bom, talvez ele não era para ser o seu perfil de cliente. A partir do momento que você define que o seu negócio prioriza o processo, prioriza a margem do negócio, se aquele cliente não está dentro desse CP, né, que é quando a gente fala de cliente ideal, talvez ele não é para ser o seu cliente, está tudo bem. Tem um mercado muito grande que talvez queira estar dentro desse perfil e eu garanto para vocês. Se vocês realmente prestam um bom serviço, se vocês têm autoridade, se a entrega de vocês é de qualidade, por onde ela é aprovada, se você cobra multa ou não, se você restringe o número de reprovações que o cliente pode pedir, isso não vai ser um problema, porque ele nunca vai achar em outro lugar uma empresa que gera o resultado para ele como vocês geram. Então, esse é o ponto. E a partir do momento que eu tenho essa definição, aí eu posso cobrar o que for do meu cliente e não tem dessa de, eu não quero. Querer, eu também queria muita coisa. Eu queria estar agora em Fernando de Noronha, provavelmente, né, numa pousada à beira-mar. Mas, infelizmente, a gente não tem tudo o que quer, né? Então, eu acho que é isso. É a gente determinar. Eu tenho aquele processo, então eu vou seguir ele, né? E faz parte de educar o cliente a estar ali dentro, né? De mostrar para ele do porquê que aquele processo é importante. Também não só jogar a goela abaixo dele, porque também isso não faz sentido, né? Então, acho que isso é importante. Gente, vamos mandando trocas aí para mim, que eu gosto muito dessa interação. Então, se eu estiver falando aqui demais, ou às vezes vocês querem compartilhar algum comentário, por favor, me ajudem aqui nesse momento, que eu gosto de ter esse momento com vocês, de concordar, ou podem discordar de mim também. Eu adoro esse debate de informações, então também gosto de quem discorda, então fique à vontade. Vou tomar uma água aqui e fiquem à vontade para comentar, que eu estou acompanhando tudo aqui no chat. E aí, beleza. Esse que é o ponto, né? Deixei aqui essa frase, igual eu disse, eu gosto de sempre deixar algumas reflexões, que quem não tem processo, né? Então, se a operação da sua agência não tem esse processo estruturado, vocês agem só apagando incêndio, que é o que a gente mais vê na realidade. Uma agência que acaba de entrar com a gente ou acaba de começar a utilização do nosso sistema, boa parte a gente vê que é uma agência que está ali só apagando incêndio. Ela existe simplesmente para estar servindo o cliente e não consegue se posicionar e gerar essa autoridade. E eu acho que esse que é o grande ponto, né? Talvez a falha está nisso. Você não conseguiu gerar a expertise e a autoridade que você tem enquanto empresa. Você está ali só vivendo como uma pastelaria. O cliente pede um pastel de carne, você entrega o pastel de carne. O cliente ele pede, né, um pedido, você entrega igual uma pastelaria. Você não está ali como um parceiro estratégico da empresa. E eu acho que é esse ponto que a gente tem que se questionar. Hoje eu sou uma empresa estratégica, eu virei uma pastelaria onde o cliente pede a qualquer momento o pedido, eu vou lá e entrego para ele
de qualquer forma também. E aí, gente, o grande ponto, né? Que é o impacto financeiro que muitas vezes a gente não percebe. Isso acontece muito, e a gente percebe muito nisso. Às vezes a gente vê que a maioria das agências, elas acham que o dinheiro está entrando, meu cliente está pagando sempre, eu consigo pagar as contas, pronto, estou saudável. Só que muitas vezes vocês estão pagando para trabalhar. Eu já vi muito isso. Agências que hoje sobrevivem pagando para trabalhar, donos de empresas que têm que colocar o dinheiro, injetar o dinheiro interno para fazer a empresa se sustentar. E isso não é sustentável, gente. Hoje nenhum negócio se sustenta quando só eu estou injetando dinheiro. O tempo todo eu estou ali só para trabalhar, para pagar as contas, não consigo ter uma margem saudável. E muitas vezes esse impacto não está na crise. Às vezes a gente tende a jogar a culpa do tipo, não, a minha empresa está ruim porque está acontecendo a guerra no Irã. A minha empresa está ruim porque o Brasil está em crise. Não, a minha empresa está ruim porque eu não tenho cuidado com a margem dela. É porque eu não entendo aonde estão os gargalos do meu processo. Porque crise sempre vai existir, gente. Não é novidade para ninguém, né? Se a gente for olhar o contexto histórico, a gente sempre teve uma crise, desde quando a gente teve as guerras mundiais, até todo o contexto político e econômico que a gente passou. Então, crise sempre vai existir. Só que os negócios que conseguem entender muito a fundo aonde estão os seus gargalos vão conseguir sair dessa crise de uma maneira muito melhor. E esse que é o grande problema. Muitas vezes as empresas não entendem onde está o seu gargalo. E é exatamente, eu acho que esse ponto que a gente tem que começar a entender. Aonde que está ali aquele impacto que, se eu resolver, vai ajudar, talvez, eu minimizar essa crise que eu estou, né? E muitas vezes está nesses pontos aqui, que a gente não cuida, a gente acha que é bobeira, que isso não impacta, mas que impacta diretamente na margem. O primeiro deles são os retrabalhos, né? Então, a refação é o grande vilão. A refação nada mais é, gente, do que aquele serviço que você teve que refazer, que poderia ter sido evitado de alguma forma, e que muitas vezes você não está ganhando por ele. Ou seja, ele não estava mapeado dentro do escopo quando você negociou seu contrato. Então, quando você negocia seu contrato, você negocia com a entrega ali. Algumas empresas eu já vi que colocam uma margem, né, já pensando nisso, o que é importante, mas muitas vezes esse retrabalho é um custo que é basicamente um custo que você está jogando no lixo mesmo, que você poderia ter evitado a partir de um alinhamento inicial bem feito, ou, por exemplo, de um briefing bem estruturado, que é o que a gente vê que não acontece nessa realidade. Muitas vezes os layouts e as peças que são entregues, elas são refeitas porque não houve um alinhamento, porque o cliente mandou um áudio. Aqui no Eclipse a gente tem uma situação onde o nosso time de suporte, por exemplo, ele não atende por telefone. Talvez algum dos clientes falem, nossa, mas vocês não têm atendimento por telefone. Sabe por quê? Porque por telefone você não consegue registrar aquilo como um texto. Imagina o seguinte, o nosso cliente liga para a nossa equipe de suporte, relata um problema. Não é a nossa equipe de suporte que vai resolver, isso vai ser direcionado para a nossa equipe de desenvolvimento. Então, olha a trava. Cliente liga, fala com o suporte tem que redigir o que você está falando por ele por telefone. Muitas vezes, nessa redação, ele não está conseguindo transmitir a mensagem que vai para uma outra pessoa de um outro time. O que isso gera? Muitas vezes o time de engenharia não consegue entender, e aí o cliente que acha que teve mais praticidade ligando, ele vai ter um retrabalho muito maior, porque o time de suporte vai ter que voltar e entrar em contato com ele para confirmar o que ele estava pedindo. Quando eu registro isso por texto, eu tenho a garantia que exatamente aquela solicitação que está sendo falada por texto, eu consigo repassar ela para o meu time de desenvolvimento e eles conseguem atacar na solução. Eu sei que é muito prático. Eu quero ligar, eu quero mandar um áudio. Mas isso, para um processo efetivo de resolução de problema, é zero eficiente. Então, é exatamente o que acontece. Às vezes o cliente liga, às vezes ele manda um áudio, aí você pensa, o atendimento tem que ouvir aquele áudio, tentar transcrever aquilo, repassar para uma outra pessoa executar, e muitas vezes aquela pessoa não vai executar da mesma maneira, porque o atendimento entende a partir da percepção dele, não do que de fato foi escrito ou redigido pelo próprio cliente. E aí que está o grande gargalo. Um outro problema, esse escopo inflado, que entra muito naquilo que eu falei. Normalmente, quando eu não tenho esse controle do que foi pedido, do que foi refeito, eu tendo a executar muito mais do que foi o escopo contratado inicialmente. Ou seja, eu começo a dar muito mais para o meu cliente do que, de fato, ele tem acesso.
E quando eu não tenho um controle também dessas refações que eu executo, eu não consigo criar um mecanismo para cobrar por essas refações. Então, a primeira coisa que a gente fala quando um cliente, às vezes, entra em onboard ou inicia com a gente hoje o seu contrato ele prevê um mínimo de refações? Porque ele tem que prever. Eu não posso deixar aberto para o meu cliente que ele pode pedir refações infinitas. E entra mais uma vez, o seu cliente ele não vai ficar com você porque você libera refações infinitas. Não vai. Isso é uma falsa ilusão. Então, se você não limita isso, você vai estar trabalhando de graça, né? Você não vai ter controle. E o que a gente vê muitas vezes é que as empresas não limitam isso porque elas mesmas não têm um controle. Então, como que eu vou cobrar por uma coisa que se o meu cliente chegar e perguntar quantas refações ele teve, eu não tenho um relatório para isso? Que é o que a gente vê mais na realidade. Às vezes eu nem cobro por conta de não ter esse problema com o cliente. Eu não cobro porque eu não consigo metrificar. Então, como que eu vou cobrar uma coisa que nem eu internamente consigo saber se eu fiz 5 ou fiz 3 refações para aquele cliente? Então, vai ser natural eu deixar aquilo acontecer e deixar isso impactar a minha margem. E, por último, essas horas não registradas, que é o que mais acontece. Porque muitas vezes esse pedido de refação que chega pelo WhatsApp, o próprio atendimento vai direto ali na pessoa e fala, fulano, precisa corrigir. Isso não entra no fluxo da pauta dele, ele não consegue registrar quantas horas foram feitas e entra nesse ponto, eu não tenho registro de nada. Então, eu não consigo, de fato, entender quanto que aquilo me custou e saber que, olha, o meu problema está ali nesse gargalo específico. Essa etapa de refação está me custando R$ 500 da minha parte hora operacional. Então, a gente tem que resolver esse ponto, porque senão a gente não vai conseguir ter saúde financeira. Só que quando eu não tenho um processo, as coisas elas vão só se encavalando. O atendimento recebe, repassa de qualquer jeito, isso não entra na pauta do criativo, o gestor de projetos muitas vezes nem sabe que aquilo chegou, só está sendo executado porque o cliente precisa para ontem dessa entrega, e aí isso vai a gente só virando bombeiro, apagando incêndio o tempo todo. E aí é o que essa frase traz, né? Essa desorganização, essa falta de processo, ela consome a margem da agência em silêncio. Porque eu sei que é de pouquinho em pouquinho, tipo, essa refação durou 30 minutos, mas é aquilo, né? É aquela parcela do cartão de crédito. Os R$ 10 que você passou ali no cartão de crédito, multiplicado pelo tanto de compras que você fez, no final virou sua dívida. É o que acontece muitas vezes. De pouquinho em pouquinho, essa refação, no final, ela é o grande problema que atrapalha você a ter uma margem saudável que pode te proteger hoje, né? Então, quando a gente faz esse questionamento, hoje, o que protege a sua margem? O que garante que você tem um negócio sustentável? Você tem esse processo definido? Se não tem, provavelmente você está correndo um risco muito grande e tendo prejuízo nessa etapa. E aí, beleza. Pedro, você está aqui jogando na nossa cara um monte de problema. Sim, igual eu falei, eu gosto de ser sincero, né? Quis trazer esse contexto inicial dos problemas. Talvez muitas pessoas se identificaram, né, em algumas falas que eu disse aqui, e é normal. E eu estou falando que vocês não estão errados, gente. É comum mesmo. A gente, às vezes, tende, né, principalmente como donos de negócio, tentar achar a solução mais imediata. Só que o que não pode é a gente ficar confortável nessa solução. É igual eu falo, o problema não é ter você começar a sua gestão por planilhas. O problema é, depois de muito tempo, você permanecer nela. Então, a gente fala aqui com as empresas que a gente atende que não tem problema ela ter começado por ferramentas, né, que têm um nível de maturidade menor, ou muitas vezes não ter utilizado ferramentas. O problema está você se sentir confortável em ficar nelas, mesmo sabendo que elas não atendem de fato a dor do seu negócio. Aí esse é um problema. O problema está em eu saber aonde está o risco e eu saber que existe uma solução que pode ajudar, mas por algum motivo eu aceitar e continuar. Então, essa que é a grande questão, né? A questão não está passar por problema. Todo mundo iniciou e às vezes teve que procurar uma solução mais rápida, teve que ir para um caminho que estava mais favorável, mas a partir do momento, por exemplo, que a gente está tendo essa troca aqui, e eu estou escancarando na cara de vocês que existe um problema, e depois daqui vocês não vão fazer nada com isso, aí vocês estão assinando um atestado de, olha, concordo em ser, né, em perder a margem da minha agência e quero seguir assim. E aí, beleza, aí já é uma decisão de cada um que está aqui. Mas aí, beleza, trouxe esses problemas, mas agora também quero trazer as soluções, quero trazer também um pouco, né, dos modelos que a gente tem aqui no nosso dia a dia, como eu disse, com a nossa autoridade que a gente construiu ao longo dos anos, conversando com várias agências, qual que é o modelo de comunicação que a gente acha que é o ideal.
E aí, mais uma vez, reforçando, gente, a gente não está aqui para falar que o WhatsApp é horrível, que hoje todo mundo vai começar a desinstalar o WhatsApp, revolução dos bichos, vamos, né, detestar ali o WhatsApp. Não é isso, não é esse caminho, mas a gente entender que cada um tem uma função e a gente procurar aliados, né, que estejam compatíveis em resolver esses problemas que a gente citou anteriormente. E aí o modelo de comunicação ideal que a gente acredita aqui, gente, ele é baseado em 4 pilares. É bem simples. Aqui, eu particularmente não gosto de burocracia. Eu acho que a gente tem que ser prático e resolver o problema raiz. E o primeiro deles é nesse ponto que eu falei, a gente separar o que é conversa e o que é processo. O WhatsApp ele vai ser um caminho para você manter um relacionamento. Então, você tem uma conversa ali com seu cliente, poxa, às vezes é o aniversário de alguém, parabenizar a pessoa ali, é você realmente criar um canal de relacionamento e proximidade. Para isso, o WhatsApp é extremamente perfeito mesmo. Ele foi criado para isso, para aproximar os relacionamentos. O que não pode é ele começar a ser usado como uma ferramenta de processo, porque ele não foi desenhado para isso. Não é que o WhatsApp é ruim, é porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para ser uma ferramenta de conversa, de relacionamento, de eu ter essa troca com uma outra pessoa, e não para eu definir ali o processo da minha empresa. E aí a gente tem que definir aonde o trabalho vai acontecer. Então, o WhatsApp vai ser feito para a gente criar esse relacionamento e tirar dúvidas pontuais. Então, às vezes, ficou com alguma dúvida em algum projeto, beleza, a gente conversa ali, coisa rápida, ok, tá ótimo. Já o processo, né, já a gente pegar toda essa caminhada de coletar briefing, de fazer aprovação, de tomar decisões, ela tem que estar atrelada num ambiente estruturado e feito para isso. Então, eu ter aliados e ferramentas que me ajudam nisso. E aí que é o grande ponto também. Ah, Pedro, mas aqui a minha agência está super boa, eu uso o Trello. Beleza, você tem uma ferramenta. Mas essa ferramenta, ela de fato resolve o seu problema raiz? Ou você só está maquiando? Você só está colocando uma maquiagem na frente, mas você ainda consegue ter esse problema de comunicação. Porque imagina comigo, você usa o Trello. Muitas vezes o que eu vejo quando as agências falam que usam o Trello, o criativo executa, o atendimento tem que pegar aquela execução, subir no Trello do cliente, o cliente comenta lá dentro, o atendimento pega aquele comentário e volta para a empresa. Ou seja, eu continuo tendo um fluxo onde eu tenho várias pontes, várias interferências. Eu só mudei de nome, eu só saí do WhatsApp e fui para o Trello. Eu não consigo controlar para quem vai a execução, eu não consigo controlar muitas vezes as horas que eu vou gastar, eu não consigo ter um relatório exato para saber quantas vezes o cliente me pediu um comentário, porque no Trello não gera isso, no Trello o cliente simplesmente só entra lá dentro do card e comenta. Eu não consigo saber, olha, o cliente teve naquela entrega 3 pedidos de refação, então, ou seja, ele está dentro do limite contratual. Então, isso é um ponto. Hoje, o que mais tem no mercado, gente, são ferramentas de aprovação, porque, como eu disse, é um assunto que está em alta. Todo mundo quer saber como melhorar a comunicação com o cliente, então tem a rodo. Vocês podem procurar aí, assim, hoje em dia, por eu trabalhar nessa área, o que mais aparece para mim é patrocinado. Só que quando você vê, eles não resolvem o problema raiz. E o grande problema é que, às vezes, mas eu fui para essa solução porque ela é a mais barata. Beleza, ela pode ser mais barata. Só que ela resolve, de fato, o seu problema da margem. Então, às vezes, você está tomando o remédio, não a vacina. Porque vocês têm que entender que não adianta você ir para uma solução barata, porque provavelmente você está indo para uma solução barata porque hoje a sua empresa não tem uma margem suficiente para investir em algo que seja melhor, sendo que aquela solução barata não vai resolver em você melhorar a sua margem, que é onde está o seu problema de fato. E aí você vai continuar tendo problema. Ou seja, eu estou fingindo que eu estou mitigando aquele problema e no final é aquele velho ditado, o barato que saiu caro. Então, é sempre pensar, em vez de ir diretamente para o custo, deixa eu definir quais problemas que eu tenho. Então, hoje a minha equipe tem problema de definir para quem vai o escopo, de metrificar o número de refações, de ter um lugar para aprovar e ter rastreabilidade. Se a ferramenta cumpre tudo aquilo, independente do preço, é o investimento que você tem que fazer, porque esse investimento vai estar totalmente ligado em você melhorar a sua margem, que vai fazer você não ter mais essa preocupação em se é barato ou caro. Você vai ter uma margem ali que vai te dar a sustentabilidade financeira para seguir seu negócio. Então, isso é muito importante nessa escolha do ambiente estruturado, porque é o que a gente mais vê. Não, mas eu uso agora tal ferramenta, mas agora essa ferramenta que eu tenho tem esse ambiente de aprovação. Na hora que a gente vê, você só está mudando a sua bagunça, você só está entrando naquilo que eu falei logo no início, né? Você está profissionalizando o seu caos. E aí não adianta em nada. O segundo pilar, gente,
é ter esse fluxo claro de aprovação. Então, beleza, eu entendi que o processo ele precisa ter esse aliado tecnológico, agora eu preciso definir com clareza esse fluxo. Então, quem que é o dono de cada decisão? Então, quem que vai ser o responsável por cada etapa? Seja uma etapa interna, seja uma etapa do cliente. Então, eu definir prazos, eu definir quem vai executar, eu ter claro naquela pauta o que que é uma entrega, que é uma entrega mesmo que eu tenho que fazer, o que que é uma entrega de refação, porque eu consigo definir o nível de prioridade dessa entrega, ter um registro formal de cada versão enviada, porque é o que acontece. Eu já vi muitos casos que a agência estava na versão 3 e na hora que ela foi ver a versão 3 era igual à versão 1. O cliente ele só queria mudar e no final ele terminou na primeira versão. Quando eu tenho clareza e formalização dessas entregas, eu consigo deixar claro para o cliente que, olha, o que a gente está mudando é o que você me pediu logo no início. Por que essa mudança houve? Ou seja, eu consigo ter essa troca com o cliente. E eu consigo ter esse status visível, como eu disse, para todo mundo. Todo mundo tem clareza no momento que tem que aprovar, todo mundo tem clareza em que etapa vai chegar e evita aquele ponto. Pessoal, minha peça já está pronta? Agência, vocês já me entregaram para aprovação? Quando que eu tenho que aprovar? O cliente ele tem clareza desse fluxo todo. Então, isso é muito importante, da gente definir responsáveis, da gente definir cada etapa, da gente realmente criar um fluxo de trabalho que esteja adequado ao nosso processo. O terceiro é a questão do histórico. Essa parte do histórico, gente, é extremamente importante, né? A gente já teve cases aqui de empresas que, como eu disse, conseguiram reverter prejuízos financeiros a partir de ter um histórico e documentação dentro da ferramenta. Porque a partir dessa documentação eu consigo documentar o que foi pedido. Então, se o cliente pede uma coisa diferente do briefing, está documentado, não tem esse risco de, será que está no e-mail? Será que está no WhatsApp? Será que ele me ligou e falou comigo? Será que foi durante alguma reunião presencial? Beleza, reuni presencialmente com o cliente, ele me fez um pedido. Ótimo, pode ouvir ele. Depois, no final, cliente, mas você pode abrir aqui para mim só para a gente ter registro? Eu entendo, gente, essa questão da flexibilidade, mas é aquilo que eu disse. Essa falsa sensação de ter essa flexibilidade é o grande vilão. Falar no telefone, falar presencialmente, ok, pode parecer que é melhor, mas para isso, para um processo, é o grande vilão, porque você está terceirizando para uma outra pessoa coletar a percepção de alguém, sendo que aquela pessoa pode ela mesma colocar aquela percepção e aquilo vai ser muito mais valioso para a execução do processo. Então, conversou com o cliente, ligou para ele, estava no presencial, falou, beleza, entendi pra caramba, mas você consegue registrar aqui para mim? Você entra nesse link, faz o registro, que aí a gente segue com a sua decisão e se tiver alguma dúvida, depois eu passo o que a gente conversou presencialmente. É isso, gente. Isso é criar autoridade, isso é criar profissionalismo. Então, isso é muito importante, porque isso traz essa rastreabilidade total de qualquer decisão e qualquer passo que você tem dentro da sua empresa. E isso te dá proteção jurídica e proteção operacional, porque evita de, mas eu não pedi isso, mas eu não falei isso. Então, isso é muito importante, gente. Eu entendo que aqui provavelmente vocês têm parceiros de longa data, clientes, né, que estão há muito tempo, mas no final, a gente, como humana, a raça humana, ela sempre vai tendenciar para o seu lado. Então, entre te prejudicar ou prejudicar a pessoa, ele vai querer te prejudicar. E se isso não está registrado, acabou para você. E aí, no final, você achou que estava tentando ajudar e só se prejudicou. Então, eu acho que a gente tem que ter essa certa malícia mesmo. A gente, enquanto negócios, prestação de serviço, tudo precisa ser registrado. Ou via contrato, ou via ali alguma ferramenta, para evitar esse tipo de problema. E, por último, ter essa previsibilidade, né? Quando eu consigo ter uma ferramenta ou ter um processo que me ajuda a controlar de, olha, chegou essa refação e eu preciso alocar ela para alguém, eu consigo ter previsibilidade dessa fila de entregas. Então, olha, acabou de chegar uma refação, eu vou alocar ela primeiro, depois eu organizo outra demanda. Eu consigo alinhar essa expectativa de entrega para o cliente. Então, olha, qualquer refação que você me pedir, eu demoro 3 dias para te entregar. Então, se você realmente precisar dessa entrega mais rápido, vamos tentar alinhar bem no briefing para a gente evitar que tenha refação e isso atrapalhe o fluxo. Quando você determina prazo com os clientes, você evita do tipo, o cliente que atrasa e acaba me atrasando. Mas se você tem isso registrado, você consegue falar para ele, olha, a gente só não conseguiu entregar porque eu precisava da sua aprovação no dia 10 e você só me aprovou no dia 15. E em um dia eu não consigo fazer qualquer mudança ou publicar ou seguir o fluxo que você precisa. Então, tudo que é baseado em dados e baseado em números
não tem questionamento. Tudo que é alinhado, gente, não tem questionamento. Então, tudo que é falado com o cliente, comprovado para ele, não tem. O alinhado não sai caro, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando aqui. Quando eu tenho um processo que tem previsibilidade, que tem realmente estruturação, não tem risco, né? Todas as partes vão ter muita clareza de como seguir assim. Estamos na mesma página, gente? Quero ter um pouco do contato de vocês. Vi que o Gui também, nosso cliente aqui da GR2, está aqui online também. Bom dia, Gui. Estou gostando de ver, tem vários clientes nossos aqui, que bom. O William também, né, da Crediale Soluções Financeiras, mandou bom dia aqui também. Prazer, William. Mas queria só confirmar com vocês, gente, a gente está na mesma página, todo mundo está conseguindo entender. Fiquem à vontade para me mandar já as dúvidas, apesar de às vezes no final a gente separar para esse momento, durante a minha fala, vocês podem ir mandando as dúvidas que eu tento encaixar aqui nas respostas. Por favor, interajam comigo, que eu sou um pouco carente. Então, eu quero ter o retorno de vocês, até para eu também não ficar falando aqui demais, né? Porque se deixar, eu fico falando até o final do dia com vocês, beleza? Só me hidratando aqui, porque senão eu não consigo conversar e continuar com vocês. Gui falou que está tudo ok, então vou seguir aqui. E aí, né, vocês podem ver que eu sempre termino as minhas falas com uma reflexão. Essa organização, gente, não torna vocês burocráticos. Então, às vezes eu falando isso, né, pode ser a primeira coisa que o cliente pode falar: nossa, mas que burocracia para aprovar, ai, que coisa chata. Não, isso torna vocês profissionais. Isso torna vocês realmente criando essa autoridade. E no final, é isso que vai ser valioso. E se o cliente não ficar com vocês por esse motivo, talvez eles não sejam a agência ideal da sua empresa. E tá tudo bem, como eu disse, entendeu? Vocês não podem se abdicar de ter um processo, de se abdicar em ter uma margem no bem do outro. Eu costumo falar que relacionamento com o cliente é igual relacionamento amoroso, gente. No relacionamento amoroso não tem aquela famosa frase que você não pode se sentir desconfortável para o conforto do outro. É a mesma coisa com relacionamento com o cliente. Eu não posso deixar eu me prejudicar para o outro se sentir bem. Então, eu atrapalho a minha margem, eu tenho a minha equipe totalmente sobrecarregada, a gente apagando incêndio, todo mundo, assim, em surtos dentro da agência, mas é porque o nosso relacionamento com o cliente tem que ser ideal. O resto a gente se vira aqui. Não faz sentido. Então, eu acho que é importante. E tudo que é alinhado, a gente conversou uma vez na comunidade aqui dos nossos clientes, e uma agência que implantou o iJob, a nossa ferramenta para todos os clientes, falou: olha, hoje no onboarding, a gente já alinha tudo isso com os clientes. É isso, gente. O cliente acabou de entrar, manda para ele o manual. Olha, aqui a gente trabalha dessa forma. A gente tem um período mínimo de pedido de refação, a gente faz esse número de peças. Então, tudo isso é importante para a gente não ter problemas depois. Tudo que fica claro não tem problemas. E aqui eu vi a Evelyn, da agência 110, também nosso cliente, que falou: faz todo sentido, Pedro, temos um processo bem similar estabelecido na agência e assim conseguimos manter um relacionamento de transparência e excelência com os nossos clientes. Aí eu pergunto para vocês, qual software a Evelyn usa? A Eclipse. Então, assim, gente, eu sei que aqui eu estou sendo um pouco, às vezes, soberbo, mas realmente, assim, o depoimento dela diz tudo, né? Parabéns, Evelyn. Muito feliz em saber que vocês têm um processo bem similar estabelecido. Significa que a gente concluiu com sucesso o que a gente tem como objetivo aqui enquanto empresa. E é exatamente isso, né? Eu acho que no final essa questão de transparência é o que vai decidir você ter um bom relacionamento ou não com o seu cliente. Obrigado pelo depoimento, Evelyn. E aí, gente, dei essas dicas. E claro que não poderia de falar, então, como eu disse, a Evelyn, né, utiliza o Eclipse de falar a nossa solução para vocês, né? Então, não adianta nada também eu vir aqui falando e vocês ficarem aí procurando pelo mercado, sendo que a gente tem uma solução que está totalmente alinhada, né, com o que a gente trouxe aqui, que é o que a gente chama hoje de iFlow, que é a nossa ferramenta de comunicação, né, com o cliente. Então, o iFlow ele foi construído exatamente para apoiar as nossas empresas que a gente atende aqui, nesse processo completo do fluxo, desde a entrada do briefing, na parte de gestão, na parte de aprovação e toda essa parte de histórico. Então, o iFlow ele é mais do que uma ferramenta de aprovação, é até
leviano eu falar que ele só simplesmente serve para aprovar. Não, ele é realmente uma ferramenta de fluxo de processos. Ele está aqui para trazer o seu cliente dentro do fluxo da sua empresa. O cliente ele faz parte do seu negócio e não simplesmente totalmente deslocado e você se adapta a ele, né? Então, aqui eu vou trazer alguns diferenciais da nossa ferramenta que ajudam muito vocês e estão totalmente alinhadas com essas dicas que eu disse. A primeira delas a gente falou muito de transparência e clareza. O iFlow hoje, né, o seu cliente, ele consegue ter acesso a dashboard, seja em Kanban, seja em lista, onde ele consegue ter uma visibilidade total do que está acontecendo para ele dentro da agência. Então, ele consegue saber as peças que estão em andamento, quais peças que necessitam dele aprovar, quais peças que ele já finalizou, ou seja, que a agência já entregou. Ele consegue usar os diversos filtros para gerenciar pelas campanhas que ele executou. Então, a gente sabe que, dependendo do cliente, ele tem várias campanhas rodando, ele tem várias entregas acontecendo e ele consegue gerenciar. E o mais bacana é que esse dashboard, mesmo levando essa transparência, ele não apresenta para o cliente, né, da agência dados sensíveis como quem está executando, se aquela etapa está atrasada ou não. Ele tem uma visualização mais simples. Então, o que ele precisa saber? O que está sendo feito e em que etapa que está. Quem está executando, se está atrasado ou não, isso é uma informação interna da empresa. O que ele precisa saber, olha, chegou na sua etapa de aprovação e eu preciso que você aprove até determinada data. Então, é basicamente essa visualização que ele consegue ter e isso evita com que ele fique perguntando, já chegou, já está pronto, aquela demanda que eu pedi entrou na fila. Não, aqui ele consegue ter uma clareza total do que está acontecendo dentro da agência com ele. Na parte de aprovação específica, a gente sabe da importância dessa questão da clareza. Então, como eu disse, né, mandar por áudio, ligação, às vezes o cliente fala alguma coisa e isso não sabe, o atendimento não sabe exatamente que ponto que precisa ser corrigido. E é o que acontece muitas vezes de, o cliente pediu e a gente não mudou, voltou com um novo pedido. Porque muitas vezes nesse processo o atendimento não passou da maneira correta. No iFlow, o cliente consegue ir exatamente, por exemplo, coloquei um texto e fazer uma marcação. Então, como se eu estivesse fazendo um marca-texto e marcando, olha, naquela frase eu quero que você mude isso. Isso chega diretamente para a sua equipe. Ou seja, você diminui, né, essa questão do fluxo de contato. Então, eu não preciso de esperar o cliente passar para o atendimento entende o que precisa ser feito e vai e manda para a equipe criativa de conteúdo. Não, essa informação chega clara, ela chega direta. Eu consigo realmente entender o sentimento e a energia que o cliente está transmitindo para aquele pedido. E isso vai fazer com que a minha entrega seja muito melhor. Eu consigo realmente entender o pedido a fundo do cliente sem uma pessoa terceira ter que me passar aquela informação. E eu consigo exatamente entender aonde que precisa ser feita aquela correção. E a mesma coisa para as imagens. Então, hoje eu consigo acessar uma imagem, essa imagem linda, e o cliente fazer marcações, porque aqui esse exemplo, eu tenho 3 Goldens iguais. O cliente vira e fala, eu quero que um dos Goldens não esteja ali na foto. Mas qual dos Goldens? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Eu consigo fazer a marcação exatamente em cima da imagem e deixar claro, olha, eu quero que essa parte aqui da imagem não aconteça. E aí isso faz com que o criativo que recebe essa informação saiba, então é aqui que eu tenho que mudar. E não aquela questão que o cliente solta. Eu quero que aquilo seja alterado. Aquilo o quê? Aquela coisa o quê? O que eu quero que seja alterado? Então, isso facilita com que eu não tenha um número de refações tão altos. Porque o que a gente mais enxerga é isso. Às vezes, a agência tem números de refações altos porque não foi passado por criativo exatamente o que o cliente queria mudar. E aí, às vezes, o cliente fica insatisfeito por isso. Porque, olha, o que eu estou falando para vocês não está sendo ouvido, vocês não estão conseguindo me entender. E muitas vezes é por isso. É porque a gente foi tentar, né, ser mais flexível com ele, deixando ele mandar pelo WhatsApp, deixando ele ligar, e aí isso não fez com que a informação chegasse da maneira adequada para quem tem que executar. E isso tem que ser explicado. Explica isso para o seu cliente. Eu tenho certeza que se você explicar isso para ele, ele vai entender da importância dele fazer essa marcação aqui, dele entrar dentro do sistema. Ele vai entender que isso vai ser muito mais eficiente do que ele simplesmente te ligar e pedir para você alterar alguma informação, né? Então, eu acho que isso é importante, ter essa clareza. Outro ponto, né, que às vezes essa etapa é muito crucial de aprovação, né? Então, às vezes, o mais importante para o cliente nem é gerenciar os projetos, apesar que é importante, né, ele saber onde cada entrega dele está. Mas para ele o relevante é saber o que ele tem que aprovar. Hoje eu consigo ter um local onde o cliente sabe exatamente aonde que está a responsabilidade dele.
Então, com um clique, ele consegue saber, deixa eu ver tudo que a agência já deixou disponível para eu aprovar. E ele consegue fazer essas aprovações e isso volta para o fluxo de vocês automaticamente. Então, esse que é o grande ponto. Não adianta eu só ter uma ferramenta de aprovação. Mas o que é feito com essa aprovação? No caso do Eclipse, quando um cliente utiliza o iFlow, automaticamente, quando ele faz um pedido de refação, isso volta para a sua pauta, para que o gerente de projetos ou atendimento ou alguém da sua agência pegue aquela etapa e paute para alguém novamente executar. Ou seja, eu garanto com que aquilo não simplesmente apareceu e virou um incêndio. Não, aquilo virou uma atividade não planejada que precisa entrar na pauta de alguém. E essa pauta, ela já vem destacada que não é uma pauta comum, é uma pauta de refação. Ou seja, eu consigo ter uma diferenciação do que é uma pauta de uma entrega nova e o que é uma pauta de refação. E depois, mais do que isso, eu consigo de fato entender quantas refações que eu tive por projeto, por cliente, por peça, para entender, opa, esse cliente está extrapolando o número de pedidos. Está na hora da gente entender em que momento do gargalo do processo que está, para a gente diminuir isso. Porque esse número de refações está me gerando um X de custo. Eu também consigo ver isso dentro da ferramenta. Então, que a gente muitas vezes vê, Pedro, mas essa solução ali, no vizinho de vocês, no concorrente também tem. Mas o concorrente te dá essa clareza de quem precisa executar? Ele te cria essa etapa? Ele te dá a clareza de dados, de quanto que está te custando isso? Ele te dá a clareza de quanto de refação que você está executando para um cliente? Eu te garanto, não dá. Não dá. Eu já estudei. Para falar aqui com vocês, eu estudei todo mundo que já oferece. Não dá. E aí é uma decisão de vocês. Eu vou porque aprova. Isso já está suficiente? Beleza. Já está suficiente, mas não resolve o que a gente conversou lá atrás de problema de margem. Então, você está se iludindo que está resolvendo. Então, tudo isso tem que ser questionado na decisão de compra e quando vocês estiverem decidindo em profissionalizar o processo de vocês. E eu acho que esse ponto de análise do dado é muito importante. Eu vejo pouca preocupação com isso e, na verdade, isso é extremamente relevante. Não adianta nada eu ter um processo desenhado, sendo que depois eu não vou extrair nenhuma informação disso. No final, eu só estou ali, né, colocando post-its que não tem validade nenhuma, né? E não estou organizando, de fato, o meu negócio. Aqui entra muito na questão dos históricos, né? Então, o iFlow, ele acaba virando um diretório do seu cliente. Provavelmente vocês já viram, na realidade de vocês, algum cliente ligando e falando, sabe aquele projeto que você fez no ano passado? Eu preciso ele de novo. Aí vai a agência correr ali no Drive, procurar qual que é o projeto, onde que está, sendo que eu tenho uma ferramenta onde o seu cliente consegue ver todo o histórico do que já foi executado para ele. Gente, um cliente que decide sair de uma empresa onde ele consegue acessar todo o histórico, esse cliente está sendo burro. Porque se eu fosse contratar uma agência e com maior facilidade eu conseguisse entrar no lugar para ver tudo que ela me entregou, que eu conseguisse ter acesso a todas as informações de entrega que ela já fez em todo o meu histórico, para que eu vou mudar? Para que eu vou para um outro negócio que não tem histórico nenhum meu começar do zero? Eu vou começar do zero, sendo que eu tenho um histórico valioso de anos com a outra empresa, onde eu consigo acessar facilmente aquela informação? Eu não vou nunca mudar. Para que eu vou correr esse risco? Agora, se eu não tenho essa transparência e clareza, o cliente já não tem aquilo, ele vai continuar pulando de galho em galho. Ele vai continuar mudando. Eu já não tenho histórico nenhum com aquela empresa, deixa eu mudar para outra, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu crio vínculo, se eu crio necessidade do cliente estar comigo, a chance dele mudar é muito menor. E é isso que a gente fala quando você tem um histórico com o seu cliente, quando você tem transparência, quando o seu cliente sabe exatamente o que ele pediu, ele pode acessar facilmente um layout que foi entregue. Para que ele vai largar essa facilidade? Para que ele vai largar isso? Só se ele for muito burro. Então, é exatamente quando a gente fala dessa importância de ter esse histórico de entregas, dele conseguir ter essa visualização, isso ajuda no relacionamento também. Isso é um pilar muito essencial que é a transparência. Hoje, quando a gente lê livros aí que falam sobre relacionamento dos clientes, um dos principais pilares que fazem os clientes ficarem, que fazem eles terem sucesso, né, com os negócios, é quando você tem transparência, é quando você tem essa garantia que com você ele consegue de fato atingir os resultados que ele espera, sem precisar ficar pisando em ovos, sem precisar ter muitos passos para conseguir atingir o que ele precisa. E aqui é exatamente isso, é eu criar facilidade para o meu cliente, não aquela falsa ilusão de ter facilidade pelo WhatsApp. Mandar áudio pelo WhatsApp é uma falsa ilusão que você tem que aquilo ali é praticidade. Isso aqui é praticidade. Saber que no carnaval do ano passado eu tive 5 entregas e estão todas aqui registradas. E que se eu precisar para esse ano de novo, vai estar tudo ali. Está tudo registrado. Não preciso ligar para ninguém, não preciso entrar em contato com a minha agência e pedir, não. Eu tenho autonomia de ir. E isso é praticidade.
E isso realmente é você criar para o seu cliente autoridade no que faz, não é receber áudio dele pelo WhatsApp. E aí o principal, que igual a gente está falando, o seu cliente está no celular, isso é uma realidade. Infelizmente, a gente não consegue mudar. E tudo isso que eu apresentei com vocês, além de ser acessado pelo desktop, o seu cliente continua acessando pelo celular. E aí não é que você não pode ter o WhatsApp. Você pode ter. E aí, pelo WhatsApp, você pode falar, cliente, você pode aprovar essa atividade aqui para mim? E manda o link para ele. Ele consegue receber o link diretamente da atividade que ele precisa aprovar e pelo celular fazer todo esse processo que eu mostrei para vocês. Então, essa questão, né, às vezes eu falando tudo isso, vocês devem ter pensado, nossa, mas tudo isso vai ter que fazer ele ir para o desktop, vai ter que fazer ele mudar toda a realidade? Não. Ele continua pelo celular. Só que ele continua pelo celular tendo um processo eficiente. Então, além dele receber notificações por e-mail de tudo que ele precisa aprovar, a agência consegue pegar o link daquela atividade e mandar para ele pelo celular, compartilhar e falar, cliente, você consegue acessar aqui para mim? Então, eu consigo ainda continuar com esse dinamismo, mas sem perder meu processo. Parceria é isso, gente. Parceria é quando as duas partes ganham. Então, se o seu cliente precisa dessa praticidade de estar no celular, beleza, tudo bem. Mas eu não posso me comprometer com o meu processo nesse bem. Então, eu prego uma solução que está totalmente aliada àquela necessidade que ele tem, e aí eu uno o útil ao agradável. É exatamente para esse caminho. Ah, e uma coisa, pelo celular sem precisar baixar a app. Esse mundo ali de ficar baixando o app para poder acessar, ninguém quer usar armazenamento. Hoje, armazenamento de celular é ouro. Aqui não. Aqui eu acesso pelo celular, o link é totalmente responsivo, eu consigo ali, a qualquer momento, ver todas as minhas demandas, acompanhar tudo diretamente pelo celular, 0 aplicativos. E aí, aqui um resumo, né? Então, com o iFlow, basicamente, eu consigo centralizar os meus processos, ter um lugar para aprovar, ter um lugar para histórico e ter um lugar para transparência com o meu cliente. E o melhor ainda, tudo isso via mobile. Então, eu consigo mesclar essa praticidade que o cliente necessita com o profissionalismo que a agência tem. E aí, quando a gente fala sobre isso de manter facilidade, é esse ponto que eu reforcei. É a gente manter a facilidade para o cliente, a gente, né, tem que se preocupar com isso também, mas sem perder o meu processo, sem eu abdicar do que é o mais importante, que é o que a gente vem falando, que é a questão da margem, né? Que é a questão de eu entender aonde que eu estou perdendo dinheiro, onde está o meu gargalo. Isso é fundamental. E aí, para não parecer que eu estou aqui falando mentiras, eu quis trazer um case real de uma agência nossa, a Bimar, que é uma agência do Rio, que utiliza já o iFlow, né? Eles já utilizam a nossa versão anterior que a gente tinha, né? Antes de criar o iFlow, eles já utilizavam o nosso módulo anterior de comunicação e agora já utilizam o nosso módulo iFlow, que foi o que eu apresentei aqui. Aonde no case, aqui está o QR Code, quem quiser apontar para ver o case mais completo, onde a gente traz os dados, está aqui pelo QR Code, só apontar a câmera, onde ela traz que, com o iFlow, primeiro, ela conseguiu ter mais 2 horas de produtividade. Então, ela percebeu que o tempo que o atendimento dela perdia em fazer todo esse processo que a gente falou, todo esse caminho, ela conseguiu economizar 2 horas. Um outro ponto que ela destacou é o fato de ter um histórico totalmente auditável. Então, ela lida com clientes, né, muito grandes, com grandes multinacionais, onde esse histórico é muito importante porque são várias pessoas dentro do fluxo. E quando eu não controlo isso, eu corro o risco de ter aquela grande frase, mas não foi eu que pedi isso, não foi eu que aprovei. Então, ela consegue ter 100% auditável de, olha, foi sim você, está aqui registrado. E isso garante, né, para a agência essa questão de poder questionar o cliente nesses momentos de conflito, né? E aí ela destaca, né, que os principais desafios foi fim ao caos do e-mail, WhatsApp, que hoje realmente é aquele caos invisível que a gente falou, né? Redução nessa questão dos ruídos na aprovação, então eu garanto ter um processo totalmente integrado ao fluxo da agência, porque esse iFlow, o grande diferencial dele é que ele é integrado ao software de gestão da agência, que é o iClipse, que é o que acontece, às vezes as agências vão e pegam esses fluxos de aprovação soltos. Não resolve, porque eu vou ter que tirar de um lugar e passar para o outro. No iFlow, não, eu tenho isso totalmente integrado ao fluxo de gestão de projetos que a agência já utiliza, ou seja, nada precisa sair de nenhum lugar. E eu tenho a centralização dos feedbacks na peça. Então, todos os feedbacks que o cliente traz estão todos ali vinculados na peça, não ficam distribuídos por várias mensagens, vários cards. E o que isso gerou de impacto para eles, né? Eles conseguiram renegociar os contratos, então entra muito naquilo que eu falei. Quando você não tem dados que comprovem para o seu cliente, por exemplo, que você está entregando muito mais para ele, como que você vai cobrar um aumento? Como que você vai chegar e falar, cliente, a gente precisa se readequar? Ele vai te perguntar, mas qual que é o motivo? Qual que é a justificativa? Quando você apresenta para ele que, olha,
a gente precisa readequar porque eu estou extrapolando X horas a mais do seu escopo. Então, a gente tem dois caminhos. Ou a gente vai diminuir essas horas, que muitas vezes é o que não acontece, ou a gente vai renegociar o contrato para eu conseguir continuar te entregando com qualidade, mas sem comprometer a minha margem. E aí eu consigo realmente ter esse diálogo com o cliente. Só que isso só vai ser garantido quando eu tenho um registro, quando eu registro realmente as solicitações do cliente dentro de uma plataforma, quando eu realmente registro os briefings ali dentro e começo a comprovar com o cliente que a gente está fugindo do escopo, que a gente está fugindo do combinado. E isso traz segurança para todos os lados, né? Então, é um ponto que ela trouxe. Com a iFlow, ela consegue ter essa segurança jurídica e operacional a partir desse histórico que comprova que, olha, eu estou te entregando a mais do escopo, a gente está fugindo muito do que foi combinado. Então, tudo isso traz mais clareza para a empresa, né? E aí ela até trouxe uma frase, que é a Cris, da Bimar, que é onde ela fala, gerenciar tudo por e-mail é impossível quando se tem alta demanda recorrente. O iFlow faz o coração de qualquer gestor bater mais forte. Então, esse foi um depoimento que ela trouxe, é uma fala dela, que realmente evidencia que quando a gente olha, né, para esse fluxo aqui, ele é o que todo gestor pede, porque ele mescla essa praticidade com o processo. Então, eu acho que é exatamente esse caminho que a gente precisa seguir. E aí, para a gente concluir, né, já extrapolei aqui um pouco do tempo, eu acho que são os 3 pilares que a gente fica como dever de casa e de vocês refletirem se hoje vocês têm. Primeiro, esse processo. Então, defina como que esse trabalho deve fluir. Então, desenhe esse processo e a partir desse desenho do processo, vocês vão entender qual que é o caminho que vocês têm que seguir. Qual que é a organização? Então, separar, né, quem que vai ser responsável pelo quê, nessas responsabilidades, em qual meio de comunicação cada pessoa vai estar, e aí pensa, se nessa organização você perceber que você está fazendo aquele telefone sem fio, revise, porque continua errado. E garantir que você tem controle. Então, garantir que você tem os dados, garantir que você tem realmente, depois, no final, que um projeto é executado, clareza do que foi feito a mais, do que não foi entregue dentro do escopo, de quanto que eu tive de custo, se esse custo ele já estava dentro da minha margem, ou isso está prejudicando a minha margem, se estiver prejudicando, o que eu posso fazer. Então, tudo isso vocês têm que ter essa atenção. E aí, para a gente fechar, o WhatsApp ele pode ser o canal de conversa. Como eu disse aqui, a ideia não é vilanizar o WhatsApp, ele pode continuar sendo o canal de conversa, mas ele não pode ser o lugar onde o trabalho acontece, ele não foi feito para isso, ele não foi desenhado para esse fluxo. A gente está tendo uma falsa ilusão de ter uma praticidade, mas colocando em risco totalmente a empresa. E aí, se vocês querem, né, conhecer mais, conhecer um pouco melhor, né, sobre essa solução que eu apresentei, ter esse bate-papo, então essa autoridade que eu passei para vocês, qualquer pessoa da nossa equipe da Eclipse vai conseguir ter essa conversa. Então, qualquer pessoa que vocês procurarem, sejam nossos clientes atuais que procurarem as CS, sejam os nossos leads em potenciais, né, os nossos novos clientes procurarem a nossa consultora de vendas, vocês vão ter esse bate-papo. Então, você está afim de ter esse bate-papo, está afim de ter essa consultoria aprofundada, procura a gente. Procura a gente que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A gente tem aqui uma equipe espetacular, eu assino embaixo e garanto para vocês. Então, se querem conversar melhor com a gente, aponta nesse QR Code, tem um formulário aqui, que uma das pessoas da nossa equipe vai entrar em contato. Se for um cliente, a gente direciona para o CS. Se for um novo, né, cliente, provavelmente a nossa consultora vai entrar em contato para entender seu problema e te mostrar que existe solução. Então, acho que esse é o grande ponto. Não vim aqui também para falar que o problema está aqui e agora como eu resolvo. Não, a gente tem a solução para vocês, vem cá, vamos conversar, uma caneca de café e um bom papo, a gente resolve tudo. Mas queria agradecer demais vocês por esse bate-papo. Eu adoro ter esse momento de troca e conversa, eu acho que é totalmente valioso. Fiquei muito feliz de ver alguns clientes nossos aqui que reforçam, né, a importância de ter esse processo estruturado, mas queria deixar aberto também para a gente ter algum comentário. Não sei se todo mundo ficou claro, talvez, né, por eu ter sido bastante provocativo, gerou ali alguns questionamentos, talvez alguém não vai dormir hoje, mas era exatamente essa ideia que eu queria com vocês de poder gerar esses insights, gerar realmente essa avaliação, e o problema poderia ser muito maior se não tivesse solução, mas aqui eu já apresentei a solução, então agora só depende de vocês. Então, o que não pode, como eu disse, é a gente ficar parado depois que a gente viu que provavelmente a minha empresa não está num caminho legal. Agora é a hora de correr atrás de resolver, e quanto mais rápido a gente resolver, mais chance de a gente ter resultados aí em um curto prazo de tempo. Show? Então, não sei se a gente tem algumas dúvidas, algum ponto,
alguma consideração, podem ficar à vontade, mas se não tiverem também, como eu disse, a gente está com o canal aberto, seja nosso cliente, pode procurar as nossas CSs, sejam potenciais novos clientes que eu espero que se tornem clientes em breve, procurem aí a nossa equipe comercial, que eles vão ter um prazer de conversar com vocês sem compromisso, como eu disse, realmente ter essa troca de entender seu problema e a gente avaliar se tem solução. Mas isso, a minha equipe aqui, né, minha backstage, a Évila, acabou de avisar que vocês podem comentar no LinkedIn também, que mesmo depois que o evento ficar encerrado, ele fica disponível na página, então depois quem assistir, né, com mais calma, surgir alguma dúvida, pode comentar lá que a gente responde depois, eu posso ir lá, me comprometo a responder vocês também. Então, às vezes, depois alguém vai querer rever essa apresentação ou compartilhar com outra pessoa, os comentários eles vão ficar sempre disponíveis, e aí podem ir comentando ali na página que a gente também responde vocês. O Gui falou que não tem o iFlow aqui. O que você está perdendo de tempo, Gui? Vamos te procurar agora, porque você tem que ter o iFlow nesse momento. A gente te chama para conversar. O Gui já é o nosso cliente de Eclipse, e realmente o iFlow, né, ele é uma extensão do Eclipse, então é uma contratação à parte hoje que você faz. Então, Gui, vai ser um prazer te apresentar o iFlow e tenho certeza que você vai ficar apaixonado, assim como a Cris da Bimark ficou, né? Porque realmente ele é apaixonante para qualquer gestor de empresa, mas a gente procura depois para te explicar um pouco como funciona, como que é a questão de implementação, né, do iFlow. Então, tem muito mais coisa sobre ele, né, que eu tive que dar uma pincelada, mas realmente ele é uma funcionalidade muito legal. Boa, na verdade não havia buscado ainda como ativar o iFlow, usamos o Trello e o Notion, gostaria de iniciar para experimentar. Sim, eu acho que é bem legal, Gui, a gente te apresentar, porque, igual eu disse, né, é muito comum a gente ver as empresas que usam essas ferramentas terceiras e no final elas só atrapalham, né, elas só continuam tendo o mesmo problema que a gente tem de levar para o WhatsApp. Mas a Érica aqui, né, que é a nossa consultora dos clientes aqui, já vai te procurar e com certeza vai ser bem bacana para você conhecer. Show? Mais alguma consideração, gente, além do Gui? Acho que não, né? Acho que a gente pode encerrar também, né? Para não estender muito tempo, mas mais uma vez, muito obrigado, gratidão à presença de todos aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que algum conhecimento que eu passei aqui tenha ajudado vocês. Não esqueçam de fazer esse dever de casa, igual eu disse, de repensar os processos, repensar o fluxo, ver se realmente hoje vocês têm controle de tudo durante esse processo. Cuidado para não se enganar, né, de olhar o processo e achar que está tudo bem, mas às vezes não está tudo bem. A gente só está tendo essa falsa ilusão, então é importante também a gente entender isso. E o importante é saber que a gente tem solução, então tem caminho e que a gente está aqui para poder apoiar vocês, beleza? Mas muito obrigado, até a próxima, espero que a gente se encontre em outras oportunidades também, e até breve, gente. Obrigadão. Obrigado, Tom. Legal entender que estamos trabalhando dentro de um formato otimizado. Isso aí, Tom. Estão arrasando, como sempre. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom dia, um ótimo dia para vocês.